Então eu terminei, eu espero que a gente termine esse trabalho nosso aqui a contento. Eu gostaria de chamar inicialmente nessa mesa o professor Dr. José Roberto Leite, que ele é o nosso padrinho, o nosso patrono, o nosso anjo da guarda do grupo de estudos de hipnose. Zé, faça favor. Vou deixar ele até sentar aqui. Faz favor, senta aqui, Zé. Eu quero dizer para vocês rapidinho aqui umas coisas. Em 1999, nós fizemos um curso na psicobiologia, um curso de hipnose, que foi, na época, capitaneado, foi planejado pelo professor Passos, né, junto com o Zé Roberto, na unidade de medicina comportamental do departamento de psicobiologia. E naquela época, eu estava começando, o professor Passos estava me estimulando a formar um grupo de estudos. Ele falou, em sabedoria, ele disse: Osmar, a gente faz tudo. Depois você solta o valente, ficam perdidos. Não tem uma continuidade. Você precisa fazer alguma coisa para unir esse pessoal. Foi quando nós tivemos a ideia de fazer esse grupo de estudos, e na época, como o curso estava sendo feito no departamento de medicina, na unidade de medicina comportamental, na psicobiologia, o Zé Roberto, que era o responsável pela unidade, prontamente se dispôs a aceitar o grupo dentro da medicina comportamental. E, desde aquela época, embora a gente tenha sido reconhecido pela Pró-Reitoria de Extensão, tudo, mas, desde aquela época, a gente sabe como que é uma universidade. Aquilo que não dá retorno, muitas vezes, eles não têm interesse de manter. E o nosso anjo da guarda de manter o grupo até hoje lá, mesmo com pandemia, mesmo com tudo isso que aconteceu, 25 anos, é o Zé Roberto. Então, eu fiz questão de chamá-lo, porque 25 anos é uma data importante. Eu não sei, eu também estou envelhecendo, não sei como as coisas vão acontecer, e eu achei que seria prudente, nesse momento, fazer essa justa homenagem ao professor José Roberto. E ele está com família, aniversário de filho e tal, então ele veio hoje para abrir o nosso evento. Eu vou pedir para ele falar uns 10 minutinhos sobre esse percurso todo, a trabalheira que nós demos para ele, porque todos os congressos, só para você saber, todos os congressos, não foram poucos, foram pelo menos uns 6 ou 7 eventos internacionais que nós fizemos com um grupo de estudos de hipnose, nesses 25 anos. Todos os congressos, o responsável era o Zé Roberto, porque precisava ter um professor, um livre docente da universidade para se responsabilizar. Então, eu tenho só a agradecer ele a confiança que ele depositou em mim, nesse grupo todo, para conseguir manter por esse tempo todo, né, e mantendo firme lá. Então, eu queria agradecer ao Zé e passar para ele para falar algumas palavrinhas. Zé, fica à vontade. Bom, eu tenho uma boa desculpa para não ficar prolongando os 10 minutos que o Osmar falou que eu ia falar. Estou num bruta de um resfriado, numa gripe aqui, que não é brincadeira, então já uso esse subterfúgio para dizer o seguinte: olha, podem ficar tranquilos que eu não vou ficar falando muito, não, como eu gosto de falar. Mas a nossa história com o Osmar realmente, há um bom tempo atrás, eu sinto que foi um momento muito bacana de uma iniciativa que nós tivemos eu conheci o Dr. Passos da Santa Casa de Misericórdia, isso quando eu era pequenininho, eu era garotinho. Sempre tive uma admiração muito grande pelo Dr. Passos, acho que ele foi um grande mestre, um grande representante da hipnose aqui no Brasil, não só aqui no Brasil, como internacionalmente. E aí, na Unifesp, eu resolvi, em certo momento, como a gente vinha estudando já coisas que o pessoal chamava de alternativas,
meditação, essas coisas todas que nós trouxemos aqui para a universidade, eu resolvi fazer um pequeno evento, eu acho que era um curso, inclusive, onde nós convidamos o Dr. Passos para ir ministrar hipnose lá no departamento. E foi interessante que, de repente, estava o Osmar sentado ali na primeira cadeira, né? Eu não o conhecia, e eu sei que o Dr. Passos chegou para mim e falou assim, olha, aproveita que esse menino aí é muito bom, ele entende das coisas. Eu falei, bom, se é bom, vamos trazer para cá, né? E foi assim que as coisas começaram, a minha relação com o Osmar se iniciou com esse curso, que foi realmente para nós um momento de muita importância lá no departamento. E a nossa amizade, a amizade que eu tenho pelo Osmar, acabou se prolongando até hoje, e isso para mim é muito gratificante. O Osmar foi um grande representante como professor no meu curso de especialização. Eu acho que a hipnose no curso de especialização era um dos itens extremamente valorizados, e o Osmar é que era o responsável por essa parte no curso. Bom, e desde então a gente vem convivendo e trocando figurinhas, como eu digo, né? Eu fico muito grato ao Osmar por ter me convidado para estar participando desse evento. Infelizmente, me pegou num momento meio complicado aí de gripe, de médico, e de ir para o hospital e sair do hospital, mas não creio que seja nada sério. Eu ainda pretendo conviver, como eu sempre digo para os meus amigos e para a esposa, eu vou viver até os 130 anos no mínimo. Só espero, como meu primo dizia, espero não ser morto por uma bala fatídica de um marido ciumento. É lógico que eu não tenho essa pretensão, porque eu estimo muito a minha esposa. Mas para mim é muito importante perceber que uma pessoa como Osmar tem batalhado de uma forma incansável para manter a hipnose e, principalmente, por conseguir congregar esse pessoal durante esses anos todos nos eventos que ele organizava lá no departamento. Isso, para mim, sempre foi um motivo de muita satisfação. E o que eu poderia dizer, para finalizar, é o fato de que, olha, o meu pai dizia uma coisa que eu achava interessante, a colocação dele, porque eu sempre fui um pesquisador, mais que docente até, né? Sempre participamos muito mais de pesquisa do que da docência. Docência a gente dava 2, 3 aulinhas lá por ano lá no curso de medicina e ponto final. Mas o meu pai dizia o seguinte, pô, Zé Roberto, como que pode você ficar brincando lá com os ratinhos no laboratório e ganhar o dinheiro que você ganha? Bom, nunca foi um dinheiro muito expressivo, mas, de qualquer forma, para ele achava uma coisa assim fantástica. Mas eu sempre dizia para ele o seguinte, e de coração eu digo isso, para mim nunca foi grandes méritos estar fazendo o que a gente fez e o que a gente deixou de legado. Para mim foi um privilégio ter tido a oportunidade de estar fazendo o que eu sempre fiz, porque eu sempre fiz com muito amor aquilo que eu fiz. E é sempre privilégio ter conhecido tanta gente bacana, tanta gente importantíssima, tanto no meio científico, como no meio psicológico, como no meio médico, como eu tive a oportunidade de conhecer. E, para mim, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço imensamente ao Osmar por ter feito esse convite e agradeço a vocês pela atenção e pela paciência. Tá ok? Bom, gente, é tudo informal. Eu não sei, quem me conhece sabe que eu não sou muito formal nas coisas. Mas, de qualquer maneira,
Eu mandei fazer uma pequena lembrancinha, Zé, para você deixar no seu... Vamos passar ali na frente. É uma pequena lembrancinha. Eu espero que você... Puxa, que dá uma lida maravilha. mesmo que está escrito, se está certo. Nosso agradecimento ao professor Dr. José Roberto Leite pelo acolhimento e apoio dispensados ao grupo de estudos de hipnose por todos esses 25 anos no Departamento de Psicobiologia EPM Unifesp. Eu é que agradeço. Então, Zé, eu acho que é mais do que merecido. abraço, né, pô? Com a mão esquerda para cima para juntar os corações. Olha, eu preciso fazer um curso de pós-graduação para dar o abraço dos irmãos. Muito obrigado, Zé. Muito obrigado. Fica à vontade, fica à vontade. Bom, bem informal. O Zé esqueceu de dizer, mas está aberto o congresso, está aberto o evento, não, mas tudo bem. Eu vou chamar agora para abrir realmente, né, começar os nossos trabalhos, a professora doutora Célia Cortez. A Célia é uma professora, uma pesquisadora, uma professora da Universidade do Rio de Janeiro, estadual, né? UERJ, né? Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Pode vir por aqui, Célia. Fica aqui desse lado direito, isso. Eu vou tirar isso aqui. Põe desse lado, pronto. E a Célia, ela é uma pesquisadora, ela é neurologista, psiquiatra, né? Não, ela... neurofisiologista, isso, é neurofisiologista. E pode ficar à vontade. E a Célia, ela sempre gostou dessa parte da neurofisiologia da hipnose, dessa parte mais, vamos dizer, de pesquisa científica, na realidade, de neurociência da hipnose. E eu achei que a Célia foi presidente da Associação Brasileira de Hipnose, da Sociedade de Hipnose do Estado do Rio de Janeiro, e é uma pessoa que sempre está participando dos congressos, sempre esteve nos nossos congressos. Vocês vejam, ela acordou de madrugada para vir para cá, no Rio de Janeiro, para vir para cá, para dar essa palestra, ou seja, eu tenho que ter esse reconhecimento para ela, para a Márcia, para as pessoas que estão tendo todo esse cuidado, uma vez que a hipnose, como não dá muito dinheiro, a gente não tem patrocinador, os patrocinadores são os próprios membros do grupo, essa que é a verdade. Muitos de vocês, né, muitos professores pagaram o curso para vir e para fazer a apresentação, para você ver. E sem isto, é um cuidado, é uma gratidão que eu tenho para esse grupo, porque sem isso a gente não conseguiria fazer essa reunião neste momento, né, atual. Então, eu queria agradecer a Célia, né, de antemão, e passar para ela. Ela vai falar hoje sobre uma conferência sobre neurociência, hipnose e neurociência, tá certo? O que tem de novidade, qual é o mecanismo, quer dizer, quais são as expectativas, o que a gente pode esperar. Eu vou deixar ela falar à vontade, porque a Célia é uma profunda conhecedora disso tudo. Célia, fique à vontade. Bom dia para todos, é um grande prazer estar aqui, inclusive revendo algumas fisionomias que eu não vejo há muito tempo. Pois é, eu vou falar de neurociência e hipnose, mas eu nem vou falar de muita novidade, não, porque, pelo incrível que pareça, eu procurei, não temos muita novidade, não, né? Mas vou falar de um tema muito interessante, que é a hipnose animal, hipnose humana, né? Vou falar sobre os achados em termos de eletroencefalograma e ressonância magnética, né? E PET, enfim. Vamos fazer uma... Esse artigo é um artigo que eu esqueci de dizer, né? É um artigo que eu publiquei no Jornal Brasileiro de Psiquiatria, tá? Em 2013. Então, foi uma pesquisa que eu fiz, na realidade, a pesquisa bibliográfica, né? Eu não mexo com animais,
Naquele momento, eu estava fazendo, sim, uma pesquisa com eletroencefalograma com pessoas, né? Mas eu não vou citar nada dessa pesquisa aqui, não. Vou falar desses achados aqui que eu acho muito interessante. Então, para começar, nós temos, né, o que é a hipnose, né? Acho que todo mundo, o processo cognitivo pode ser alterado ou não, profundamente, né? Então, hipnose é diferente de sono, todo mundo sabe, ela tem a ausência dos fenômenos espontâneos do sono, né? Que é o sono REM, né? O movimento dos olhos, e também os movimentos rítmicos que aparecem durante o sono, membros, né? E fenômenos causados por estímulos verbais ou de outra natureza, que não acontece no sono. Tá certo? Então, e o ritmo do eletroencefalograma de base é de repousos de vigil. Tá? Então, são as características. E o estado semelhante nós observamos uma grande variedade de animais. Que é esse, instabilidade física, adoção de posturas bizarras, olha a cobra aqui, olha, virada aqui. Ausência de reflexo, redução das respostas a estímulos externos, vigília, mas o animal está em vigília, e capacidade de monitoramento do ambiente que ele preserva. Tá? Então, a duração desse estado, tá, varia de espécie para espécie, e dentro da própria espécie se vê variação. A Annette Hoffman, do Departamento de Fisiologia da USP, de Ribeirão Preto, ela estudava imobilidade tônica, e isso é uma frase dela, né? O IT é um recurso usado em etapa derradeira do comportamento defensivo, quando outras estratégias se tornam ineficazes para a preservação da vida. Tá? Então, e o que ela observava é que, medo, drogas ansiogênicas facilitam e acentuam esse estado em animais. Tá? E manobras relaxantes e drogas ansiolíticas tendem a reduzir. Tá? Então, um estado relacionado com medo, na realidade. Né? Então, vamos lá. Bom, e que partes do nosso sistema nervoso estão envolvidas com esse comportamento animal? Substância cinzenta periaquedutal, que é no mesencéfalo, tá? Ventrolateral especialmente, e amígdala central. Agora, importante é que essa área está relacionada diretamente a uma via final comum dos comportamentos defensivos. Tá? Bom, e quanto à pesquisa de eletroencefalograma em animais? Os primeiros registros foram feitos em coelhos. E esses registros mostraram ondas elétricas de voltagem abaixo, mais ou menos, pouco inferior a 100 milivolts. Tá? Isso, então, estava dizendo, né, que o animal estava em vigília. Ok? Animais em estado, isso foi o Rusinova, né, e anteriormente já tinha sido revelado isso, né, animais nesse estado não estão dormindo. Foi uma coisa que eles concretizaram com essas pesquisas, com esses resultados. Né? Então, experimentalmente, a hipnose animal ela é caracterizada por essas observações. Quando você faz a reversão, como é que eles colocam o coelho, tá? Em hipnose, ou em estado de T? Eles viram as patinhas para cima. O animal já ficou em mobilidade tônica. Tá? Falta de responsividade a estímulos ambientais. Ele não se mexe. E diminuição do tônus muscular e o padrão, mas existe um padrão de eletroencefalograma de excitação. Então, o que ele achou interessante foi isso. Né? Lá, em 1966, o primeiro que observou foi o Klein, em 1966. Tá? Ele estudou o eletroencefalograma de coelhos em várias sessões, na sequência de sessões de mobilidade tônica. Tá? No início das sessões, os registros eram típicos de episódios convulsivos, tá? Breves, mas o animal estava parado, imobilizado. Tá?
Vários minutos sob aquele estado, o eletro era típico de relaxamento, aí aumentava a voltagem, diminuía a frequência, né? E havia uma queda do tônus muscular e da frequência cardiorrespiratória, né? E estímulos táteis e proprioceptivos, ele reparou isso, eram mais efetivos para iniciar essa condição e sustentar a imobilidade tônica. Já em 1971, o Klein falou sobre a atividade, ele chamou, porque ele observou que, no início, o animal, o eletroencefalograma mostrava como se ele estivesse fazendo uma crise epilética, mas ele estava totalmente imobilizado, né? Então, ele chamou de uma dissociação eletroencefalo-EEG-comportamento, que não estava condizendo, o eletro não estava condizendo com o comportamento, né? Isso ficou numa discussão naquela época, né? Agora, esse tipo de dissociação no eletroencefalograma e comportamento se vê também no sono paradoxal, que o indivíduo está dormindo e o registro está dizendo que ele está acordado, né? É semelhante. Certos distúrbios neurológicos também surgem, né? Também nós vamos ver isso. Altas doses de reserpina, por exemplo, um exemplo de uma droga que pode fazer isso, e injeção de fisostigmina, né, em animais sedados com clorpromazina. Tá? Então, são situações que eles conheciam que davam o mesmo resultado, ok? Em seres humanos, né, e em animais. Quer dizer, mostrando que havia mecanismos comuns. Bom, o Ischol, em 1982, ele demonstrou pela observação experimental, que essa dissociação que o Klein tinha chamado de dissociação de eletroencefalograma e comportamento não traduzia, na realidade, um desacoplamento entre a atividade elétrica cerebral e o comportamento normal. Tá? Começou a haver uma discussão sobre isto, né? A atividade aumentada, que ele chamou, que era parecia uma crise epilética, em áreas corticais, na IT, seria preparatório para a atividade motora de fuga. Tá? Na realidade, não fazia sentido chamar assim, né? Então, o que nós entendemos? Que a imobilidade tônica, ou aquele estado de hipnose animal, realmente é um estado de stand-by. Tá? O animal fica esperando o que ele vai fazer e fica monitorando o ambiente. Estando preservados o nível adequado da percepção, tá? Que é justamente a parte sensorial que era mais ativa, capacidade de resposta motora rápida, tá? E há uma atividade de base para que ele possa realmente sair do estado de morte simulada, né? E escapar do predador. Por isso é que aquele aumento imenso, né, de atividade, principalmente em área sensorial. Ok? Então, o Klein, em 66, ele dizia o seguinte, que a hipnose animal, o neocórtex inibe, quer dizer, ele estava querendo dizer o seguinte, que seria o equivalente ao neocórtex, né, que havia um centro de controle do IT, desse estado, tá? Principalmente na formação reticular, na região periaquedutal, que a gente já falou, que ele já tinha observado isso. E ele dizia o seguinte, além do neocórtex, este centro é inibido por áreas dentro da própria formação reticular, em resposta a sensações não específicas, sensações somestésicas intensas, que também ativam o neocórtex. Então, ele começou a fazer um paralelo daquele estado para o estado humano, né, de hipnose. IT é gerada por grupos de neurônios do tronco encefálico, que, ativados por padrões específicos de input, né, tátil, proprioceptivo, inibem motoneurônios medulares, que é o que acontece no indivíduo na imobilidade durante a hipnose. Tá? E o sistema límbico modula este centro. Foi uma observação feita. Em situação de medo,
por exemplo, potencializa o estado de IT e liberando noradrenalina. Tá? Então, foram observações feitas pelo Klein em várias pesquisas que ele fez naquela época, né? Nos anos 60, 70, ele continuou essas pesquisas. Tá? 71, né? A hipnose abole movimentos corporais de crises geradas em drogas. Ele começou a pesquisar o que poderia, né, alterar, se havia drogas que influenciariam naquele estado. Né? Eu não estou na frente. Então, é porque eu posso ficar lá, né? Aí eu não fico na frente de ninguém. Então, a hipnose abole movimentos corporais de crises geradas por drogas. Isso foi uma coisa muito interessante que ele viu. Anfetamina, diclomina, injetadas por via, né, intravenosa, antes e durante a hipnose, sem mudar o padrão de eletrocefalograma. Tá? Então, isso é muito interessante. Quer dizer, sem a hipnose, o animal respondia a essas drogas. Tá? E, com a hipnose, ele não respondia. Esse outro pesquisador, em 2010, ele mostrou que a hipnose animal elimina o aumento da atividade gama gerada por cetamina. Cetamina é uma droga, é um analgésico, tá? E ele é antagonista do NMDA. Né? E o mais interessante é que é uma substância que eles usam para fazer modelo de esquizofrenia animal. Tá? Porque, quando eles injetam no animal esta substância, ele tem um comportamento como se fosse uma esquizofrenia. Então, é o que eles usavam para fazer experimentos. Tá? E, evidentemente, na farmacologia, usando para fazer experimentos de drogas, né? Anti-esquizofrenia, antipsicóticos. Então, a hipnose animal consegue interferir em alterações da atividade eletrocefalográfica causadas por drogas neuroativas. Isso é uma descoberta extremamente importante. O Rusinov, né, em 1994, estudou a área sensório-motor e premotora, né, de coelhos. E ele observou o seguinte, que durante e pós o episódio de hipnose, havia uma assimetria interhemisférica, né, que ele conseguia ver isso no eletro, tá, com aumento de delta no hemisfério esquerdo. E uma supressão da resposta motora reflexa em membro inferior não dominante. Tá? Bom, essas assimetrias, elas eram conhecidas, eram interhemisféricas na escala de alfa e beta, mas não se tinha observado isso em gama. Né? E essas que eles já eram conhecidas eram ligadas à dominância da organização do movimento, de áreas que eram dominantes. Né? E depois, em 95, junto com o Davidov, ele observou que a simetria delta desaparecia se, durante a hipnose, uma dominância motora polarizada era induzida artificialmente corrente elétrica. Ele começou a estimular o córtex diretamente do animal e ele via que isso aí desaparecia. Tá? Então, a assimetria alfa e resposta motora normal eram recuperadas após a hipnose. Em 2003, ele observou, após sessão de hipnose e com estimulação de correntes anódicas, no córtex sensório-motor do hemisfério direito, um foco latente de excitação, um foco de excitação estacionária, e que não atingia o nível de somação. Somação quer dizer de disparar, né? Chegar ao ponto de disparar e se espalhar pelo córtex todo. Tá? 2 dias depois, estímulos táteis e dava formação a focos latentes de excitação. Primeiro no córtex do hemisfério direito e depois em estruturas subcorticais, mostrando que a coisa estava se espalhando. Tá?
No curso da passagem, a dominância motora e polarizada, surgia também uma dominância no estado de hipnose, né? E aí ele dizia que a alteração dos padrões do eletrocefalograma corticais na escala gama, típicos de duas dominâncias. Foi o que ele observou. Em 2006 a 2010, esses dois continuaram, né? E o registro simultâneo de atividade de grupos de neurônios nas áreas frontoparietais, sensório-motoras, no hemisfério direito e esquerdo. Tá? Foi o que eles escolheram, né? E eles observaram o seguinte: no estado basal, a porcentagem de relações dependentes de curta distância, mais ou menos 5 micrômetros, no hemisfério direito era bem menor do que o hemisfério esquerdo, desculpe, era bem menor que o hemisfério direito, sem mudança entre o estado de hipnose, o IT, e no pós-IT. A porcentagem do hemisfério direito era muito menor durante a IT e retornava à condição basal pós-IT. Os neurônios distantes, mais de 500 micrômetros, a porcentagem de relações dependentes do estado de IT não mostrou mudança importante no hemisfério direito, mas sim no hemisfério esquerdo, retornando para valores de base no pós-IT. Então, ele chegou à conclusão que as simetrias são devidas às atividades assimétricas de neurônios individuais e populações neuronais pequenas. Tá? Então, vocês observem como esses estudos, que quase ninguém conhece, como trouxe coisas interessantes para se observar. Quem gosta de ciência, quem gosta, muita observação, com coelho, a hipnose do coelho, trazendo muita informação. Né? E o Rezinov, em 1999, já tinha observado, né, que a hipnose animal inclui processos cujos traços se mantêm por vários dias. Isso aí que eu acho muito interessante. Né? Quer dizer, os centros de hipnose animal frontoparietais são capazes de somar efeitos causados por episódios hipnóticos repetidos e excitação induzida por estímulo sonoro, simultâneo ou posterior. Tá? Mostrando o seguinte, que o foco estável com propriedades dominantes havia se formado no cérebro durante a hipnose. Então, nós já estamos vendo a hipnose fazendo mudança, e isso aí com o eletrocefalograma, ele sendo capaz de demonstrar isso. Tá? E esses dois pesquisadores, em 2004, observaram mudanças nas relações de dependência entre neurônios sensório-motores, persistem e tornam-se mais marcantes depois da hipnose. O Rezinov, né, Davidov, e também em 1909, né, 2009 e 2010, significantes mudanças no eletroencefalograma frontoparietal, veja só, está sempre o fronto aqui, frontoparietal, né? De coelhos em uma série de sessões. E aí eles observaram que depende do tempo e duração e o número de sessões. Você vai ver as mudanças mais marcantes. O que vocês acham disso? Como é que hipnotiza um coelho? Vira. Inverte. Pega, bota a patinha para cima, ele entra em imobilidade tônica. Eu não... Imobilidade tônica é assim. Tá? Só chegar perto do gambá, ele já fingiu de morto. E quando você fala na mesma de imobilidade não dominante, o que seria? Como é que é? O membro de imobilidade não dominante seria para de frente, para de trás, o que movimenta mais? Seria o esquerdo ou o direito. Ah, tá. Eu não sei qual ele deve ter observado qual era o dominante daquele coelho. Tá? No meu caso, seria. Então, observe que umas pesquisas feitas, como é que essas pessoas, né, deitaram nessa... Oi? Fala no microfone porque está sendo gravado. Ah, tá. Ok, desculpe. Então, observe que realmente, mostrando, inclusive, que aquele estado, se repetido,
e estimulações que eram feitas durante o estado, que havia mudança. E ele observou isso aqui, olha, o número de sessões era importante, né? E o tempo da duração de cada sessão. Né? Mostrando que realmente a hipnose faz mudanças importantes. Tá? Agora nós vamos falar sobre a hipnose humana. O que nós temos em termos de eletrocefalograma, ressonância magnética, coisas assim que já são bem conhecidas. Né? A hipnose humana, a gente sabe, estado de vigília, mais atenção aumentada, capacidade cognitiva preservada ou até modificada, e pode ocorrer um estado de IT, né? Que o indivíduo altamente suscetível, ele entra, mesmo não sendo muito altamente suscetível, moderado, pode entrar em mobilidade tônica mesmo. Né? A identificação do eletrocefalograma do aprofundamento do estado de hipnose humana mostra o seguinte: na atividade de baixa frequência, 8 Hz para baixo, né? E sugestões de instrução verbais, havia uma mudança do sincronismo no eletrocefalograma quando você faz instruções verbais. Tá? O Reinville, lá ainda em 1999, ele mostrou o seguinte: durante o relaxamento hipnótico, ele registra-se, né, o aumento do eletrocefalograma de delta em área hospital, que tem a ver com o fechamento dos olhos, né? Aumento do fluxo sanguíneo hospital, que foi mostrado pelo Postron Emission, né, tomografia, facilitação e imaginação, porque foi durante, né, a facilitação e imaginação. Tá? Aumento do fluxo sanguíneo na parte caudal do sulco cingulado do hemisfério direito e giros frontais inferiores dos 2 hemisférios. E diminuição do fluxo sanguíneo em lóbulo parietal inferior do hemisfério direito, precúneos e giro cingulado posterior. Foi isso que eles observaram, né? Que Reinville observou no eletrocefalograma, também na ressonância magnética. E ele usou ressonância magnética. Na realidade, ele usou o PET, né, o Positron Emission Tomography. No aprofundamento que aparece qualquer hipnose? Não, ele pegou um grupo de pessoas e começou a fazer, fecha os olhos, etc. e tal. Depois ele fez pediu para imaginar alguma coisa e foi registrando, entendeu? Coisa simples. Não foi nada de... não fez nenhum trabalho propriamente dito. Né? Então, e ele mostrou, né, o aumento abrangente do fluxo sanguíneo nas sugestões verbais hipnóticas de alteração de percepção visual. Tá? Na medida que ele ia sugerindo isso, ia havendo um aumento do fluxo sanguíneo, mostrando que aquela área estava aumentando a atividade. O córtex frontoparietal no hemisfério esquerdo envolvido com respostas de sugestões verbais. Foi a conclusão que ele chegou. Tá? E ele disse o seguinte, né, quer dizer, resumindo isso aí, hipnose está relacionado com o aumento da atenção, com facilitação da concentração mental, vai criar um foco no objetivo ou objeto, que vai criar a estimulação da memória, ativação do processo top-down. O que é o processo top-down? É a interpretação e reconhecimento de imagens com base em experiências anteriores. Então, é um fenômeno que vai acontecer naturalmente na hipnose. Foi uma coisa que eles mostraram. Tá? Então, a hipnose suscita lembranças de imagens, sentimentos e situações de difícil ou impossível evocação fora deste estado, permitindo a reedição e experiência. Ele deixou isso muito claro. Tá? Observe, 1999. Tem muito tempo. E, em 2004, Tambiev, né,
em 2004, atenção intensa em hipnose e vigília leva a uma reorganização da sincronização espacial dos potenciais cerebrais, principalmente em regiões occipital e temporal do hemisfério direito. Foi a observação que ele fez. Tá? E ele disse o seguinte: hipnose e vigília são dinâmicas de sincronização. A dinâmica de sincronização são de natureza opostas. Foi isso que ele observou. Tá? Na hipnose, você tem um desligamento temporário de áreas do córtex frontal, que possibilita, né, o controle do nível de consciência e regulação da atividade corrente, e isto é que leva a aumentar a atenção. Então, em humanos... Agora, quando se faz experimento em humanos, nós temos que considerar a suscetibilidade hipnótica, né? Que cada indivíduo tem a sua capacidade. Então, é outro foco que nós vamos dar agora. Né? Humanos têm suscetibilidade hipnótica difere de um para o outro, e os estudos em humanos existem, sem dúvida nenhuma, protocolos bem elaborados, porque não pode comparar as pessoas sem saber exatamente se tem que classificar antes. Né? Então, a suscetibilidade é um fenômeno complexo que pode ser associado a muitos polimorfismos genéticos. Essa foi uma conclusão que, em 2004, Summer e Harris, né, chegaram. E é possível que haja um gene responsável pelo grau da atenção e da hipnose. Genotipagem como suplemento da fenotipagem em hipnose. Fan fala sobre isso em 2003. Então, na realidade, começou a se pensar. Então, isso é uma coisa genética. Né? A suscetibilidade hipnótica o indivíduo traz com ele, de alguma forma. Assim como também o nível de atenção, a capacidade de realmente focar a atenção em alguma coisa. Né? Então, por isso que nós usamos, né, medida de suscetibilidade, tem que ser feito, né? Tem que ser feita a medida. E existem várias escalas que vocês já ouviram falar, né? A de Harvard, né, de Stanford, para você classificar a suscetibilidade do indivíduo, para realmente poder comparar pessoas, né, com o mesmo tipo de dos altamente suscetíveis em relação aos de baixa suscetibilidade. Tá? Então, ele associou na associação do alfa com a suscetibilidade. Ele daria uma noção quando você faz o eletroencefalograma e analisa a distribuição alfa, né? A atividade alfa. Pós-hipnose, a alfa diminui, teta aumenta nessas áreas. A alteração é mais pronunciada em altamente suscetíveis. Então, observe que depois da hipnose, o indivíduo que é altamente suscetível, ele fica com alguma coisa alterada. Tá? Concluíram que a atividade teta poderia ser usado como um índice de relaxação e hipnose para indivíduos de alta suscetibilidade. E a alfa seria um índice para a experiência hipnótica e suscetibilidade, para você saber como é que está a suscetibilidade. Né? E o RAS 2006, hipnose pode alterar significantemente a performance de pessoa altamente suscetível à hipnose em tarefas dependentes da atenção, como um teste Stroop, vocês devem conhecer, tá? Que mede justamente
a capacidade do indivíduo diferenciar. Sugestão da existência de mecanismo de modulação dopaminérgica comum nas tarefas dependentes de atenção e suscetibilidade. Quer dizer, a dopamina também estaria envolvida nisso, né? E o BAT, né, em 2006, ele mostrou, com eletroencefalograma e neurofeedback, após 10 sessões, treinamento para elevar teta e alfa. O que ele descobriu? Que aí eles ficaram interessados no seguinte: tá bom, o cara é altamente suscetível, o outro é moderado e o outro é baixo. Será que vai ser sempre assim? Será que a genética vai manter isso? E o que eles viram é que não, que realmente todas as técnicas usadas aumentaram a suscetibilidade, tá? Em metade dos participantes. Somente sujeitos com suscetibilidade muito baixa é que eles não conseguiram fazer mudança. Mas eles conseguiram, do moderado, passar para alto. Tá? E dentro do próprio moderado, melhorar bastante, né, a capacidade de entrar em estado de hipnose, tá, e aumentar a atenção. Isso significa o quê? Que, na realidade, a hipnose, gente, olha só, pode ter uma aplicação no déficit de atenção. Tá certo? É uma questão de persistência. Não é? Pode falar. Esse treinamento seria o maior número de sessões, o maior tempo? Como seria o treinamento dessas pessoas para aumentar o tempo? Não, o treinamento seria aumentar o tempo, né? O número de vezes em que elas estariam, tá? Então, se você tem um paciente, uma pessoa com déficit de atenção, a hipnose você pode ir melhorando muito. Aliás, eu tenho essa experiência, cheguei a fazer isso, né? Uma criança de 9 anos. Eu falei, ó, não sei o que eu vou fazer não para a mãe, mas vamos tentar, né? Então, vou colocar em relaxamento e vou começar a sugerir atenção durante a aula. Eu falei assim, aí eu comecei a dizer, quando você chegar na aula, lembra da professora? Pensa na professora. Pedia para que ele me dissesse tudo como é que era na sala. Da próxima vez, você vai me dizer toda a roupa da professora. Isso e aquilo ali. No dia seguinte, ele vinha e falava. Ele passava a prestar atenção. Entendeu? E realmente ele teve uma melhora muito grande. Tá? Não foi um trabalho nem tão assim profundo. Eu colocava em relaxamento, né? E ficava fazendo perguntas sobre a aula, né? E dizendo que, olha, presta atenção e coisa e tal. Quando ela escrever e coisa e tal, começava a fazer uma aula e estimulando para que ele prestasse atenção nos detalhes. Tá? E realmente deu uma melhorada boa. E esse trabalho aí está confirmando que realmente isso é possível, né? Ué, não está passando? Ah, passou. Bom, Finkelkurt, né, em 2007, observou mudança na conectividade funcional do cérebro 1 ano após a sessão de hipnose. Possível correlato neuronal da hipnose, pelo menos em sujeitos altamente suscetíveis. Quer dizer, depois de 1 ano, ele foi fazer, ele viu a mudança, e depois de 1 ano ele viu que aquela mudança estava lá. Né? Terhune, em 2011, na hipnose, quando você tem um altamente suscetível, ele relata estar experimentando um estado intenso de dissociação da consciência e percepção. Tá? O EEG mostra a interrupção na atividade da rede frontoparietal e sincronismo frontoparietal na banda de alfa 2. Isso é menos observado em gente com baixa suscetibilidade hipnótica. Né? Mas ele observou em alta suscetibilidade hipnótica, mostrando que realmente há uma diferença. Então, alterações dissociativas espontâneas da consciência e percepção em sujeitos altamente suscetíveis, né, hipnotizados, podem resultar de uma perturbação da coordenação funcional na rede frontoparietal causada pela hipnose. Foi a conclusão que ele chegou de todo o trabalho que ele fez. E ele observou. Isso
Isso aqui está começando a falhar. Então, nós vamos fazer as conclusões de tudo isso que eu relatei aí, né? Nós vamos fazer um fechamento, né? Diferentes formas de expressão foram preservadas ao longo da evolução das espécies por conferirem papéis funcionais importantes para a sobrevivência. Capacidade de entrar em estado de hipnose, com certeza, uma dessas formas. Gente, o animal entra em estado de hipnose para se proteger. Você imagina um cara no subterrâneo, preso. Se ele entrar em estado de auto-hipnose, vai gastar menos ar, vai ficar menos nervoso, vai diminuir o metabolismo. Preste atenção, é que ninguém faz isso. O ser humano esqueceu. O ser humano esqueceu da auto-hipnose. A auto-hipnose é um estado de preservação, que permite que você, inclusive, perceba o que está acontecendo do outro lado da porta, que você não está vendo. Tá? Dá vez à intuição, que é o processamento inconsciente, que nos dá muita informação. Mas o ser humano só vive do real, do material, do concreto, né? Do que ele consegue ver, do que ele consegue ouvir. Né? E esqueceu que os animais conseguem saber quando a tempestade está chegando a quilômetros pela mudança simplesmente da pressão do ar. Pode falar? Há alguns anos aconteceu aquele acidente lá numa mina, acho que foi no Chile. Sim. E tinha lá um número bem grande de mineiros lá. Será que, naturalmente, eles não fizeram uma auto-hipnose, ou pelo menos no estado alfa, porque sobreviveram todos. E parece que foi 40, 50 dias, sei lá, que aconteceu. Então, se alguém tinha conhecimento de meditação, falou, gente, vamos todo mundo meditar. Vamos meditar, que nós vamos ter paciência, esperar. Nessa fonte, houve também um instrutor como mediador ali para fazer a meditação desse grupo. E o grupo não focou nos desafios do medo, né, de estar ali sendo confrontado com o medo do ambiente, e fez com que eles saíssem daquele estado e conseguissem ter mais atenção para modificar a realidade deles. Todos em conjunto, em grupo. É bem legal essa experiência deles. Então, realmente eles usaram. Não. É isso. Tá? A auto-hipnose, nós preservamos, só que nós, evidentemente, desenvolvemos as áreas do cérebro que fomos desenvolvendo, foram tomando controle. Então, nós controlamos esse estado, ao ponto de hoje jogar ele fora, né? Só pensar no concreto. Tá? Só viver aqui, só no real. Quer dizer, real entre aspas, né? Entendeu? Mas, na realidade, é um estado que nós podemos usar todo momento da nossa vida e que, sem dúvida nenhuma, vai nos dar alguns segundos, minutos de vida a mais. Se você entra em auto-hipnose, tá? Algumas vezes por semana, você está ganhando tempo de vida. Está diminuindo o metabolismo todo. Tá? Diminui o metabolismo mesmo, porque é diferente do estado de sono profundo, quando você tem alto metabolismo cerebral. Durante a auto-hipnose você não tem, você diminui. Tá? Então, isto aí é uma verdade. Né? Em humanos, a hipnose envolve diversos mecanismos distribuídos para ampla área do encéfalo, pela crescente complexidade ao longo de sua evolução, até o potencial cognitivo emocional. Então, o estado de T, típico de muitas espécies animais, é a base desses mecanismos. Tá? E T é um estado primitivo, sendo um componente de vários comportamentos. Nós já falamos isso, né, importantes, adaptativos de sobrevivência, como a professora estudava, né, lá em Ribeirão Preto. Então, o comportamento antipredador, por exemplo, é uma das das importantes, né, que nós temos, momentos importantes
e que nós temos o uso da IT. IT é o último recurso para reduzir o ataque contínuo. Por isso é que o animal finge morto. Que o predador acha que ele está morto, pega e leva. No momento que o predador larga, ele está percebendo tudo. Ele ampliou completamente todo o sensorial. Quando ele percebe que o predador saiu de perto, ele, ó, tá? Por isso que a parte motora toda ativa, né, para que ele possa sair correndo. É o stand-by. Tá? E... Oi? Sim. Para tudo. Imobilidade do predador durante a espreita. O predador também, quando ele está olhando a caça, ele também está auto-hipnotizado. Ele também está em T. Por quê? Se ele mexer a musculatura, a pele se tremer, solta cheiro. Tá? Então, ele precisa preservar. Né? Então, a imobilidade não deixa de jeito nenhum a caça, né, saber que ele está ali. Então, veja, não só a presa como o predador. A imobilidade de animais que mimetizam elementos inanimados, né? IT. E filhotes de mamíferos suspensos. Né? O bichinho, a cadela, quando pega o filhote, ele vai embora. Ele está em IT. Imobilidade tônica. Tá? Então, vejam, né? E são só alguns exemplos de momentos. Até o percevejo, né? Você bota o dedo assim perto do percevejo, ele finge que está morto. E aí você... Né? Tão simples, um inseto, e já tem essa preservação, essa capacidade. Né? Então, aqueles 2 gânglios lá que ele tem, né? São gânglios cerebróides, né? Já são gânglios cerebróides dos insetos. Já tem essa capacidade de produzir essa imobilidade para preservar a vida. Em categorias de respostas comportamentais humanas, a IT está presente na interrupção temporária de movimentos em situação de choque. Por isso, o indivíduo entra em choque. Né? Na realidade, ele entra em imobilidade tônica. E lá na UFRJ, no estudo de psiquiatria, um tempo atrás, tinha um pessoal que estudava transtorno de estresse pós-traumático e T, né? Porque, na realidade, o que acontece é que o indivíduo entra em estado de T na hora do choque e depois, evidentemente, ele começa a ter consequências daquele estado. Mas aí já é a mente humana cobrando, né? Por que eu fiquei parado? Por que eu não fiz alguma coisa? Aí vem o estresse pós-traumático. Tá? Então, evidencia, está faltando ali evidencia a preservação desse estado defensivo através da evolução. Tá? No passado, isso é uma lembrança para a gente, no passado, hipnotizadores faziam indução hipnótica através do estado de choque. Vocês conhecem isso, né? Né? Já ouviram falar? Do cara que usava... Aí o cara entrava em estado de choque. É hipnotizado. É isso aí, tá? Aí ele colocou o indivíduo em imobilidade tônica. Aí, hipnose humana apresenta respostas fisiológicas comportamentais também observadas na hipnose animal. Mas a escala de intensidade dessas manifestações é grande, né? É bem diferente, né? É notável, dada a ampliação do controle efetivo do neocórtex, o sistema límbico, sobre aqueles circuitos de ET. Tá? Então, por isso é que nós temos uma variação muito grande. O neocórtex, sistema límbico, age sobre a formação reticular, controle do estado de T. Na realidade, no nosso caso também, o nosso controle também ainda está na formação reticular. Sendo que o neocórtex e o sistema límbico têm atuação. Tá? Pode interferir, influenciar o funcionamento da formação reticular. O centro reticular pontínuo, o que nós temos lá? Núcleo reticular rostral, caudal da ponte, né? E sinais excitatórios para motoneurônios dos músculos axiais. Tá? E no bulbar nós temos o núcleo reticular gigante celular e influencia
tem influência inibitória sobre os interneurônios da medula, né? Então, os dois trabalham justamente no controle motor, tá? Na resposta, né, motora medular. Então, a integração dos dois centros gradua o padrão de reflexo espinhal, regulando a função motora antigravitacional. Tá? Então, nessa região, nós temos justamente, né, é o que foi mostrado, é onde nós temos esse centro de controle de T. Então, resultados de pesquisas envolvendo análise de registro eletroencefalograma de coelhos mostrou o seguinte: hipnose interfere em processos neurofisiológicos motores provocados por drogas, nós falamos disso, né? E alterações elétricas corticais causadas por drogas. Pelo menos no coelho isso acontece. Eu não encontrei nenhuma pesquisa que mostrasse isso em humano, né? Eu encontrei só essa pesquisa aí, né? Mas, de qualquer maneira, deve acontecer sim, né? Estabelece mudanças na estrutura das relações neuronais em animais com extensa alteração visível do eletroencefalograma, surgindo através das sessões. Quer dizer, isso é uma coisa, é aquilo que nós falamos, né? De sessão em sessão, eles foram percebendo que havia mudança nos circuitos neuronais. E que essa coisa não se desfazia. Então, mostrando que quando você faz um trabalho com o indivíduo, né, e durante a hipnose, vai haver uma mudança mesmo. Está havendo uma mudança. E essa mudança, ela pode, dependendo do tempo, né, e do número de sessões, isso vai se efetivar. Vai fazer, de fato, uma mudança nos circuitos relacionados com aquele trabalho, né, com a situação que foi trabalhada. Amplia o grau de suscetibilidade, tanto em moderado quanto em baixo, só se o indivíduo for de muito baixa suscetibilidade, aquele indivíduo que não consegue de forma nenhuma, é que você não vê grande alteração. Tá? Mas moderado pode se transformar em altamente suscetível. Melhora a performance do indivíduo que é altamente suscetível em tarefas dependentes da atenção. Isso foi observado muito claramente. Então, evidências para explicar resultados rápidos e efetivos da hipnoterapia em outras aplicações da hipnose em indivíduos altamente suscetíveis. Tá? Outra conclusão: a identificação do grau da suscetibilidade hipnótica em um paciente pode ser de grande valia para o hipnoterapeuta, tá? Talvez para o psicoterapeuta também. Porque a atenção é importante, né? Não é? Se você está fazendo a psicoterapia, está conversando com o indivíduo, enfim, está fazendo um trabalho, se ele tem uma boa, né, capacidade de atenção, pode auxiliar na escolha da estratégia cognitiva do tratamento. Porque, na realidade, o altamente suscetível, você pode usar o método clássico tranquilamente. Né? Mas com um indivíduo com baixa suscetibilidade, a ericksoniana é a melhor. Tá? Isso aí também já foi demonstrado. Tá? Quando o indivíduo tem baixa suscetibilidade, ele tem baixa tensão, é melhor trabalhar com a hipnose ericksoniana. Tá? O resultado é melhor. O indivíduo de alta tem maior habilidade atencional do que o de baixo, né? E a suscetibilidade hipnótica é característica pessoal, um aspecto cognitivo multidimensional que envolve perspectivas peculiares. Tá? Então, esse também é uma conclusão. Mudanças no eletroencefalograma durante o relaxamento hipnótico refletem uma estabilização, tá, da atividade elétrica cortical. Isso foi uma coisa que é uma conclusão, porque foi o que eles observaram. Tá? E isto pode significar um recurso natural com o papel protetor de situações que nós estamos citando aqui. Né? Então, isso no registro de encefalograma, essa estabilização confirmava isso. Né? E
No caso de locomoção rápida, locomoção de longa duração e exposição a estresse intenso. Estresse intenso, os caras lá dentro do buraco, lá na mina, né? Afundado. Então, estresse intenso. Então, eles entram. Essa estabilização, quando eles entraram em meditação, evidentemente é preservativa. Tá? E locomoção de longa duração. Se você vai fazer uma marcha longa, o que o ratinho faz quando você coloca na água? Já viram isso? Rato nadando? Já foi demonstrado que ele entra justamente no estado de IT, mas não, ele não está IT, mas não em mobilidade tônica. Mas ele entra no estado de hipnose. E ele vai tum, 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 tum. É como se ele estivesse olhando, ele vai chegar. E o nadador faz isso. Né? Se você tem que fazer uma grande travessia, se não entrar no estado de hipnose, você não vai chegar lá. De auto-hipnose. Entendeu? Então, o cara presta atenção no que ele vai fazer, se desliga de tudo que está acontecendo e vai embora. Só o movimento. Tá? Então, locomoção de longa duração e locomoção rápida também. Os animais, eles entram nesse estado, né? Só que não é de mobilidade tônica, está na tose. Na realidade, eles entram num estado em que é semelhante, né? Mas e que facilita e preserva, sem dúvida nenhuma, a energia para que ele possa chegar. Tá? E os nadadores, corredores, eles terminam por usar isso também. Capacidade protetora do estado hipnótico previne respostas autonômicas evocadas por estímulos cognitivos, sem valência emocional. Tá? Então, emocional não, emocional vai mexer. Mas, tá? Então, o estímulo cognitivo carregado de conteúdo afetivo desagradável é capaz de sobrepor ao relaxamento. Então, por isso é que tem que entrar e se desligar. Né? No caso lá das pessoas na mina, tinha que se desligar. Fechar os olhos e imaginar que está lá fora. Está fazendo alguma coisa. Né? Então, sem dúvida nenhuma, ele ia conseguir o relaxamento. A hipnose tem sido utilizada como técnica auxiliar em pesquisas. Tem muitas pesquisas hoje, né, em neurociência, para estudo de mecanismos envolvidos com processos neurais, memorização, aprendizagem. Enfim, eu já vi vários trabalhos em que eles colocam a pessoa hipnotizada, usa hipnose, e estudam, nesse estado, características, né, de várias áreas do cérebro, enfim, dependendo do objetivo. E muito interessante. Olha, na psicologia e psicopatologia, em pesquisa básica, eles também usam a possibilidade. Por que isso é importante? É a possibilidade de pesquisa não invasiva com indivíduos conscientes. Ao invés de usar algum tipo de droga ou anestésico, eles usam o cara na hipnose e fazem a pesquisa, né? O estudo. A persistência de mudanças observadas no eletrocefalograma de animais e humanos mostra o que é alterações em estruturas de relações neuronais. Né? Foi uma das coisas que a gente viu aqui. Realmente, tanto em humanos quanto animais, há alteração, mostrando que a hipnose é efetiva para produzir mudanças consistentes e duradouras. Então, nós terminamos aqui. Esse foi... Alguém quer fazer alguma pergunta? Vou fazer umas 2 perguntinhas. Vamos lá. Alguém quer fazer? Quem quer falar? Eu vou pedir para fazer aqui, ó. Para fazer. O Zé Alberto levantou a mão. Espera um pouquinho. Deixa eu falar primeiro. Não, pode falar. Aqui ele já vai falar. Eu tenho... acabei ficando com uma dúvida, que é o seguinte... a IT,
É um padrão inato de comportamento ou é um comportamento aprendido? Não, é comportamento inato. É um padrão, um padrão inato de comportamento. comportamento. Então, a modificação desse padrão seria com uma certa relativa dificuldade, por aprendizagem. Uhum. Tá, ok. Tanto é que na hora de uma situação muito estressante, de uma situação traumática, o indivíduo pode entrar em IT. Mesmo que ele seja muito consciente, entendeu? Ele nem seja um indivíduo meditativo, nem tenha facilidade em auto-hipnose, mas numa situação de um choque. E no ser humano também poderíamos inferir a mesma coisa. Isso. Um isso. padrão inato de O comportamento. animal é um padrão inato e o animal, com certeza, preserva e não tem como resolver. Agora, o ser humano, ele... né? Você sabe que é um pouco mais difícil fazer hipnose, né, em indivíduos muito... Como é que eu vou dizer? Da área de exatas, né? Aham. Tá. Agora, uma outra questão que, pelo menos eu tenho curiosidade a respeito, existe a relação entre suscetibilidade e atenção, ou não? Sim, sim, sim. Sim, Sim, uma coisa depende da outra. A suscetibilidade depende da atenção. perfeito. Foi essa a conclusão que eles chegaram. Então, eu poderia supor que, ao utilizar o teste ou o inventário de atenção concentrada, que nós temos, inclusive, padronizado aqui no nosso meio, a partir do resultado desse teste, eu poderia inferir o índice de suscetibilidade hipnótica de um indivíduo. Você concorda com essa Eu afirmação? concordo até certo ponto, porque normalmente o que eles usam é a eletroencefalograma, né? Se não me engano. Agora, o que você está falando, porque eu vou dizer uma coisa, o indivíduo da área de exata, ele tem uma atenção imensa, mas no que ele quer. Na hora que você... Entendeu? Ele é difícil de hipnotizar. Só se ele estiver muito interessado no caso. Porque, normalmente, a mente dele, embora ele tenha uma atenção muito boa, ele pensa em muitas coisas ao mesmo tempo. Não é? E, na hora que você vai fazer o trabalho hipnótico, ajudá-lo a se auto-hipnotizar, que ninguém hipnotiza ninguém, né? Você auxilia a auto-hipnose, né? Esse indivíduo, às vezes... E ele tem boa atenção. Uhum. E se isso fosse possível, se eu pudesse inferir a suscetibilidade, eu talvez não precisasse usar os testes de suscetibilidade hipnótica, os tradicionais. O que você acha disso? Eu usaria acho que o você teste poderia, de atenção sim. concentrada que já está. Acho que você poderia, sim, porque você poderia completar até com a observação na hipnose que você vai fazer. Perfeito. Não entendeu? Você faz no indivíduo, né, normal, em vigília normal, e você faz no estado de hipnose. Aí você vai complementar. A técnica utilizada nesses trabalhos em geral, que técnica que eles utilizavam de indução? De indução, eu não sei. Agora, olha, eles não falam, né? Uhum. Alguns falam, mas eu não anotei. E eu não sei. Sei. São técnicas normalmente É simples, que aí, né? muitas vezes, o trabalho... Às vezes é o movimento ocular, às vezes é relaxamento progressivo. Tá. Porque aí eu percebo o seguinte, isso inclusive nós vivenciamos lá no departamento, a dificuldade nossa, muitas vezes, de trabalhar cientificamente ou mais rigidamente com a hipnose, reside exatamente nisso, ou seja, qual técnica eu vou utilizar, o índice de suscetibilidade do indivíduo. Se eu não tenho esses parâmetros, acaba sendo difícil da gente realizar o trabalho. Eu acredito que se você realizar esse teste que você mencionou, e mais fazer teste de hipnose mesmo, entendeu? Para ver que tem uns testes que você faz na profundidade, né? Afinal de contas, o hipnotizador de palco é muito esperto nisso. O que ele faz? Ele faz e observa.
quem é o... Né? Ele consegue perceber quem é altamente suscetível. E aquele cara é que ele chama para o palco. Tá? Então, nós temos testes, né, que são clássicos, para que você teste a suscetibilidade no indivíduo. Então, eu acredito que você usar as duas coisas, você vai estar bem fundamentado. Ok, obrigado. É hein? uma sugestão. Eu queria complementar dizendo uma coisinha. Na realidade, a maioria desses trabalhos são feitos com a hipnose, levando o indivíduo a um estado de relaxamento. Sim. Principalmente é voltado para o relaxamento. E nós não podemos esquecer que quando nós trabalhamos com hipnose, nós estamos trabalhando, nós temos a hipnose neutra, onde a pessoa é treinada para relaxar simplesmente e deixar as coisas, tudo isso acontecer. E nós temos também aquela situação dinâmica, onde você está colocando o paciente em um trabalho mental. E quando ele está realizando um trabalho mental, a fisiologia já é diferente. Mas ele mostra, teve um trabalho que a gente mostrou aqui, apresentou, né, em que ele mostra isso. Porque ele foi dando sugestão verbal, e aí ele foi observando o que acontecia no lobo occipital, ao fechar os olhos. Ele foi observando, né, e inclusive com a tomografia, né, de pósitron. E não foi só um relaxamento, mas tem trabalho que é só relaxamento mesmo. Mas eles usam muito a técnica da fixação do olhar. Na realidade, esses trabalhos todos são feitos mais com hipnose clássica. Nós não podemos esquecer que todos os trabalhos, a grande maioria dos trabalhos científicos, são feitos com hipnose clássica. Aliás, a hipnose nasceu no laboratório dentro da hipnose clássica. Sim. Tá certo? A hipnose ericksoniana, ela vem muito mais da filosofia e das áreas humanas, e a hipnose clássica veio das áreas mais científicas. Essa faz parte da história. E é interessante a gente perceber que, quando você faz aqueles testes, dentro dos testes, eu gosto de fazer hipnose não de palco, mas demonstrativa. Eu gosto de fazer isso. Então, o que acontece? Nós temos basicamente três grupos de testes. Nós temos um teste só que é o simples relaxamento, é o mais simples, que é onde praticamente 90% das pessoas relaxam bem. Nós temos os psicossensoriais, onde você tem mudança de percepção, então, aquele negócio de mudança de gosto, mudança de cheiro, essas coisas. E nós temos os psicoconflitivos. Isso. Os psicoconflitivos, que é aquele dos dedos cruzados, não conseguir soltar, as pessoas que são sensíveis aos psicoconflitivos são esses de altíssimo padrão de hipnotizabilidade, de altíssima suscetibilidade. São esses testes aí que eles usam mesmo. Quando a gente faz os testes, a gente faz e a gente percebe. Faz aquele teste do dedo cruzado. A pessoa grudou, eu não quero mais nem saber. Aquele ali é que vai ser o meu foco que eu vou usar para fazer as demonstrações. Eles fazem isso, né? Exatamente. O de palco, né? Bom, já foi embora, né? É um indivíduo que tem uma imaginação boa. Eu acho que depende muito da imaginação, né? Da capacidade imaginativa. Ajuda muito. Ajuda muito. É interessante a gente perceber o seguinte: quando a gente vai estudar neurociência, até uns tempos atrás, eu lembro que o próprio professor Passos falava, quando a gente estudava hipnose, que a gente estudava só eletroencefalograma, o eletroencefalograma mostrava que o paciente tinha um estado diferente do sono. Só dava para dizer isso. Só que hoje nós estamos vendo com a melhora do eletro, o tipo, vamos dizer, o refinamento desses estudos, dá para a gente chegar a todas essas conclusões. É bem interessante a gente ver como, eu digo sempre, quem não conhece o passado não entende o presente e não prevê o futuro. Se a gente não fizer isso, não souber o passado, a gente não vai conseguir entender e vai deixar, poderiam ter deixado no eletroencefalograma, não serve para mais nada. Besteira, olha aí. Tá vendo? A escala de Stanford, né? Ela é um conjunto de
perguntas, as pessoas vão respondendo, enfim, de exames, né, para poder classificar, né? A outra escala também. Então, Harvard? De Harvard. Uma coisinha interessante nessas escalas, no curso eu dava, que quando eles fazem a escala, tanto de Stanford quanto a de Harvard é de alta aplicação, é mais fácil. Mas a de Stanford, eles, para você fazer ciência mesmo controlada, tá certo? Ela é gravada com voz eletrônica. Sabe por quê? Porque a simples mudança do operador já pode influenciar. Isso aí. Então, ela tem que ser feita gravada. É bem interessante isso, para diminuir esse aspecto cognitivo, perceptivo cognitivo do paciente com relação ao operador. É bem interessante esses detalhes. Bom, gente, eu queria agradecer a Célia, essa brilhante explanação dela. Quando todo mundo começou falando de animal, falou, mas ela vai aqui falar de hipnose animal? Não. Aqueles modelos servem para a gente começar a inferir. Tudo que nós fazemos em medicina começa nos animaizinhos, né? E a hipnose também, vocês viram, começaram aí. Quando eu descobri o trabalho, né, do Klein, eu achei fantástico. Pô, lá em 1966, o indivíduo começou, se interessou, né, na hipnose de coelhos, fazendo elétricos. Você imagina como ele estudou esses elétrons, né, o resultado, né, na captação, enfim, para poder ter como padrão. Muito fantástico o trabalho dele, né? E depois vieram os outros, Nova, enfim. Então, eu achei fantástico isso aí, porque realmente, se as pessoas que não conhecem hipnose conhecessem esses resultados, com certeza iriam mudar a opinião com relação à hipnose, que é uma coisa muito séria. Bom, eu queria agradecer a Célia e deixar para ela uma pequena lembrança desse nosso evento, Célia. Uma lembrança singela, mas está aqui trazendo o nosso... Eu já tentei mudar várias vezes esse símbolo, mas, gente, eu não sei porquê, eu tenho uma atração por esse símbolo, eu tento mudar e não consigo. Então, ele volta, termina sendo o símbolo do grupo de estudos. É apenas uma lembrancinha para que você possa deixar guardadinha lá, dizendo que você já esteve presente. Agora nós vamos ter um tempinho aqui para fazer um cafezinho, acordar um pouquinho mais, e logo depois nós vamos ter a primeira mesa redonda do dia. Tá? Obrigado.